Por que as pessoas de Zion precisavam ter vontade de viver? Bom, por causa do sistema de controle. Para que a ideia da Oráculo funcionasse, e ela sabia que não seria perfeita, ou seja, que não era capaz de atingir 100% de eficácia, obrigatoriamente precisava existir a simulação, obviamente, e um local que alimentasse a esperança de um povo. Isto é, para que 99% da população aceitasse plenamente a Matrix sem desconfiar de nada, necessariamente precisava existir uma escapatória, mesmo que falsa, desde que não fosse perceptível. Não só para aqueles que inconscientemente rejeitassem a simulação, mas para a própria maioria, porque isso cria a sensação de liberdade provocada pelo livre-arbítrio. Ao pensarem que possuem um verdadeiro livre-arbítrio, as pessoas tendem a aceitar sua realidade com mais facilidade, porque elas têm a ilusão de que possuem o controle nas mãos. E, portanto, se não aceitarem, poderão fazer algo a respeito, mas obviamente é mais confortável crer que você não está sendo manipulado. Então, para o sistema funcionar em equilíbrio, Zion tem que ser uma cidade de refugiados que acreditam veementemente na salvação. Isso não pode ser encenado. Precisa existir um sentimento de possível vitória, porque o 1% que rejeita a Matrix irá continuar rejeitando qualquer outro sistema virtual ou sistema controlado, se tiverem ciência disso, claro. Então é necessário que eles tenham a sensação de que realmente podem ganhar a batalha contra as máquinas. O escolhido desempenha um papel fundamental nessa crença, inclusive. Zion precisa ter uma motivação constante para que os outros que periodicamente se desconectarem da Matrix possam experimentar esse sentimento de liberdade, que para eles é completamente real. E por mais que precise de uma boa vontade para entender essa explicação, ela é dada pelo arquiteto na conversa com o Neo. Então, independente de você achar que Zion é virtual ou física, a última cidade dos humanos é invariavelmente um sistema de controle criado pelas máquinas. Agora, isso é pura especulação, mas se a gente considerar que as máquinas são essencialmente seres de pura lógica e praticamente nada irracionais, talvez a existência de Zion exponha uma fraqueza delas, que se veem incapazes de destruírem aqueles que as criaram porque na mente delas não faz sentido duas espécies evoluídas lutarem entre si como animais. Como seres completamente racionais, as máquinas estão constantemente buscando uma forma de coexistência através dos ciclos da Matrix. Pode-se chegar a essa conclusão porque, se as máquinas quisessem acabar com todos os humanos, elas já teriam feito isso. Mas como seres de propósito, a sua natureza não as permite desistir de viver pacificamente com os humanos. Pensando assim, a solução da Oráculo é paliativa, porque elas são binárias, é 0 ou 1, é 100% ou nada. Até conseguirem a total e completa paz, supondo que seja possível, elas vão continuar mantendo as pessoas sob seu domínio. Por que as máquinas não reverteram a tempestade negra provocada pelos humanos após a guerra para que pudessem se livrar da dependência das pessoas e voltarem a se alimentar energeticamente do Sol? Primeiro, temos que levar em consideração que o primeiro argumento para essa dependência das máquinas para com os humanos era justificada pelo fato dos cérebros das pessoas, em conjunto, serem um excelente, para não dizer perfeito, computador bioquímico, capaz de processar tipos de informações que a arquitetura de computadores binários são simplesmente incapazes de entender, como emoções, sentimentos, reconhecer padrões, criatividade, intuição e o principal, a noção de escolha. Então essa desculpa de precisar dos corpos dos humanos para se manterem ligadas foi só uma maneira de simplificar as coisas para o grande público entender na época. Tanto que a fala do arquiteto no segundo filme dá a entender que as máquinas possuem um plano B, possivelmente mais, caso a humanidade seja extinta, visto que elas estão dispostas a aceitarem outros níveis de sobrevivência. Isso pode até significar que as máquinas usam realmente a eletricidade do corpo das pessoas como bateria, mas também sugere que elas já encontraram outros meios de produzir energia. Sobre reverter a tempestade negra para descobrir o céu, liberando a energia solar, é seguro afirmar que as máquinas ainda não descobriram como não serem afetadas pelos nanorobôs que formam as nuvens elétricas. Como a gente viu em Matrix Revolutions, a nave em que Trinity e o Neo estavam imediatamente desligou quando ultrapassou as nuvens. Ou seja, qualquer máquina que tente alcançar os céus irá instantaneamente ser desativada, como se tivesse sido atingida por um pulso eletromagnético. Outra coisa que ajuda a entender é que existem processos essencialmente irreversíveis, pelo menos no longo prazo. Então seria basicamente impossível para as máquinas conseguirem limpar o céu. Por causa disso, presume-se que elas desistiram por reconhecerem suas próprias limitações, mas isso não significa que elas jamais vão voltar a tentar, e sim que estão aguardando evoluírem o suficiente para alcançarem novamente o Sol. Como seres lógicos, elas provavelmente saberão a hora certa. O que acontece com as pessoas depois de terem sido possuídas pelos agentes? Acredito que a resposta imediata seja que o indivíduo morre. Presume-se que, ao ter seu corpo invadido, a mente perde seu lugar, porque pressupõe-se que a programação dos agentes substitui a consciência do indivíduo em questão. E sem mente,
o corpo não sobrevive. Assim, quando não são mais úteis aos agentes, a pessoa simplesmente cai no chão, morta há muito tempo porque não tem mais nada a mantendo de pé. Contudo, na animação A Detective Story, presente na coletânea Animatrix, vemos por um breve momento o detetive sendo possuído por um agente, mas antes que pudesse perder o controle, a Trinity atira nele, forçando o agente a procurar outro corpo. Portanto, é provável que a pessoa invadida fique simplesmente inconsciente no próprio corpo até o agente terminar seu propósito. Assim, quando retoma a consciência, o sujeito simplesmente não lembra de nada do período em que o agente estava controlando seu corpo. Mas o que se pode afirmar com certeza é que se um agente morre enquanto está possuindo um corpo, na verdade é a pessoa que ele possuiu que morre, e não ele. Como Neo conseguia fazer todas aquelas coisas dentro da Matrix? Primeiro, porque ele era o escolhido, e como tal, tinha a capacidade para ser melhor do que os outros e fazer coisas que ninguém mais conseguiria. E segundo, porque a Matrix é uma simulação da vida real, não a vida real em si. Isso quer dizer que é possível fazer coisas extraordinárias lá dentro, justamente por aquela não ser a realidade, e sim uma imitação. É claro que a Matrix ainda segue algumas leis da física, e por isso existem limitações, mas tendo a consciência de que essas características são simuladas e não provêm da natureza, um indivíduo pode burlá-las se acreditar que pode, e claro, se tiver um bom operador e drivers que o auxiliem a alcançar o seu potencial. Isso fica claro principalmente através dos agentes, que possuem permissão para dobrar as regras da Matrix para serem invencíveis. A Matrix foi construída pelas máquinas ou pelos humanos? É difícil afirmar, não existe nenhum indício de que os humanos tenham criado a realidade simulada, ao mesmo tempo que também não existe uma afirmação que comprove a autoria das máquinas. Mas em Matriculated, curta da coletânea Animatrix, que explora um grupo da resistência tentando converter máquinas através de uma espécie de Matrix primitiva, existem fortes indícios de que talvez os humanos tenham inventado a realidade simulada, ou o protótipo dela, levando em consideração todo o contexto e a ambientação da animação. O aspecto precário do local, mas ainda não tomado por robôs, e o visual antigo das máquinas, que remete ao que fora adotado logo após elas terem desistido de vez da paz com os humanos, sugere que esta é uma época ainda muito próxima ao final da guerra contra as máquinas, até pelo simples fato de existirem humanos andando pela superfície. Portanto, neste momento, a Matrix como a conhecemos não existe. Porém, isso não significa que as máquinas não estavam trabalhando nela, pois no final de O Segundo Renascer, vemos que os remanescentes da guerra estavam sendo usados em testes em uma simulação presumivelmente básica, e ainda não possuíam aquelas entradas na nuca. Ter pessoas literalmente vivendo na superfície indica que Zion ainda não existia por não ser necessária ainda como sistema de controle. Isso sugere que as máquinas estavam em um período de testes constantes, onde precisavam sempre reiniciar a simulação em busca de uma versão mais consistente. Então ter pessoas na superfície poderia ser apenas o sintoma da ineficácia das máquinas em capturar todos os remanescentes. Mas considerando que já existia uma Matrix no período da animação, como essas pessoas supostamente saíram dela? Como fizeram isso? Porque, tomando como base o que vimos no primeiro filme, seria necessário uma nave, um operador, as pílulas vermelhas ou elementos equivalentes e um rastreador para conseguirem desligar o sujeito e buscarem-no. Lembrando que antes precisam entrar em contato com a pessoa para avisá-la do procedimento e saber se ela quer ou não conhecer a verdade, além de ser no mínimo muito difícil encontrar a localização de alguém nas usinas de energia, devido à exorbitante quantidade de casulos existentes. A não ser que existia uma outra forma de resgatar os inertes da Matrix, visto que a simulação e todo o sistema ainda era muito primitivo. Talvez nem tivessem tantos casulos assim. Mas, como não existem mais informações que possam corroborar essa hipótese, não seria nenhuma surpresa descobrir que os humanos criaram o que viria a ser a realidade simulada, visto que também criaram a inteligência artificial, e que a aproveitaram bem durante os anos, mas que foi só após o final da guerra, ou durante, que a resistência conseguiu aprimorá-la até o ponto de conseguirem conectar-se profundamente à simulação, através de plugs cranianos, injetados pela nuca, com o objetivo de converter máquinas e usá-las nas batalhas. Portanto, as entradas, que existem atrás das cabeças das pessoas em Matriculated, não seria uma prova substancial de que a Matrix foi criada pelas máquinas, mas apenas o resultado da tecnologia usada pelas pessoas como estratégia de combate, que mais tarde foi descoberta pelas próprias máquinas e reutilizada e aperfeiçoada nos séculos seguintes para criar a verdadeira Matrix. Então essas foram as perguntas que eu separei para esse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e curtido.
Eu peço que vocês deixem mais perguntas aí nos comentários, porque de repente pode render outro vídeo e caso você não tenha alguma dúvida ou simplesmente discorde de alguma resposta que foi dada aqui, você também pode complementar esse vídeo, acrescentar algo ao que foi dito aqui. Então, se você tem alguma teoria ou até alguma informação relevante e que você não vê muito sendo difundida, comenta aí, deixa sua opinião, deixa sua teoria, deixa seu conhecimento para agregar mais valor pra gente, beleza? Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo, todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo. É sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance. Clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal. Isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.